Meus irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos ao canal para mais um vídeo. E hoje eu quero falar de 7 motivos porque devemos orar. Então, eu quero pedir um favor a você que fique até o final, que assista esse vídeo até o final, porque o 6º e o 7º motivo é muito importante para a nossa vida espiritual, para o nosso crescimento espiritual. Então, eu quero falar com você desses 7 motivos porque devemos orar. O primeiro motivo, eu não vou enrolar muito, eu já vou entrar no assunto. O 7º motivo porque devemos orar. Então, o primeiro motivo porque devemos orar é porque Jesus orou. Jesus é o nosso maior modelo, é o nosso exemplo maior, é o nosso líder, exemplo a ser seguido. Ele teve uma vida de oração. Se nós lermos Marcos capítulo 1 e versículo 35, vai dizer que Jesus, logo pela manhã, ainda escuro, saiu para orar. Ou seja, no começo do ministério dele, ele saiu para orar. Quando ele, lá em Mateus capítulo 26, quando ele estava lá no Getsemane, que ele chamou seus discípulos para orar. Ou seja, no começo, no meio e no fim do ministério de Jesus, e sem contar que na cruz ele diz consumado está, ele teve uma vida de oração. Então, o maior exemplo, o maior modelo que temos de oração é Jesus. Então, nós temos que seguir esse exemplo. Então, esse é o primeiro motivo, que cada um de nós, como servos do Senhor, temos que orar, é porque o nosso maior exemplo, o nosso maior modelo, ele tinha uma vida de oração. Então nós precisamos estar orando porque Jesus orou. Esse é o primeiro motivo. O segundo motivo que devemos estar orando é porque somos filhos de Deus. Ora, eu e você, todos nós somos filhos e filhas de Deus. E por via de regra, todo filho tem que ter prazer de falar com o pai. Todo pai tem prazer de falar com o filho. E nós só podemos ter esse prazer, esse desejo de falar com o Pai em oração, através da oração. Então esse é o segundo motivo que devemos orar. Por quê? Porque somos filhos de Deus. Quando a oração é um modelo do Pai Nosso, lá em Mateus capítulo 6, e versículo 9, Jesus vai dizer, Pai Nosso. Ou seja, se Deus é nosso Pai, se nós somos filhos de Deus, nós temos que ter desejo de falar com o nosso Pai. Nós temos que ter desejo de estar na presença do nosso Pai. E eu tenho certeza que todos nós que somos filhos temos prazer de falar com o nosso Pai. E todo pai tem prazer de falar com seus filhos. Agora imagine o nosso Pai celestial, o nosso Pai amoroso, que enviou seu único filho para morrer por nós na cruz e no Calvário. Nós como filhos temos que ter prazer de falar com o nosso Pai. E como que nós fazemos isso? Através da oração. Então esse é o segundo motivo porque devemos orar, porque somos filhos de Deus. E todo filho precisa ter prazer de falar com o Pai. O terceiro motivo, que quando nós oramos, nós demonstramos a nossa confiança no Senhor. Nós demonstramos a nossa confiança em Deus. Quando nós levamos tudo em oração, apresentando a Deus em oração, toda a nossa súplica, toda a nossa angústia, todas as nossas aflições, tudo aquilo que nos cerca, nós estamos demonstrando a confiança no Senhor, que Ele é poderoso para nos atender e nos abençoar. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Ou seja, quando nós oramos, quando nós buscamos a face do Senhor, nós demonstramos que confiamos inteiramente no Senhor. E isso é muito importante, porque quando nós oramos, a nossa fé ela é acrescida, ela é acrescentada dia após dia. E é por isso que é muito importante nós estarmos orando, porque a nossa confiança, nós demonstramos, através da oração, a nossa confiança no Senhor. E a Ele nós podemos apresentar qualquer tipo de situação, que Ele é poderoso para fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Então esse é o terceiro motivo. O quarto motivo, porque devemos orar, é para ter intimidade com Deus.
E como que nós adquirimos intimidade com Deus? É através da oração. Ou, outra palavra bem conhecida em nosso meio é a palavra comunhão. Como que eu vou adquirir comunhão com Deus, intimidade com Deus, se eu não oro? Se a pessoa não leva uma vida de oração? Então, para nós demonstrarmos que queremos ter intimidade, ter comunhão com o nosso Pai, é preciso nós estarmos orando. A oração é fundamental para adquirirmos intimidade com Deus. Em Mateus capítulo 6 ainda, quando Jesus vai falar da oração, nos versículos 5 e 6, ele vai dizer assim, ó, quando for orar, entra no teu quarto e fecha a porta. Olha, você só pode fechar a sua porta com alguém dentro se você conhecer a pessoa, se você tem intimidade com a pessoa. Ninguém fica sozinho em um ambiente fechado se não conhecer a pessoa, se não tiver relacionamento com a pessoa, se não conhecer a pessoa. Porque quando você fecha a porta do seu quarto com uma pessoa dentro, é porque você tem intimidade com essa pessoa. É por isso que Jesus disse, entra no teu quarto e fecha a porta. Para quê? Para que você venha ter intimidade com Deus. Ter comunhão com Deus. E como nós temos intimidade com Deus? É a sós com Ele. É ficando sozinho com Ele. Né? É ter esse desejo de ter comunhão com Ele, através da oração. Então esse é o quarto motivo porque devemos orar, para termos intimidade com Deus. E quando temos intimidade com Deus, irmãos, nós conseguimos saber os segredos dele para a nossa vida. Ele começa a falar conosco, revelar os seus planos e projetos para a nossa vida, para a nossa família, em todas as áreas da nossa vida. Isso é muito importante quando nós adquirimos essa comunhão com Deus, essa intimidade com Deus. Nós podemos chegar a qualquer hora, a qualquer momento, e Ele sempre estará pronto para nos ouvir, para nos atender, porque temos intimidade com Ele. Então esse é o quarto motivo. O quinto motivo que devemos orar é para demonstrarmos a nossa dependência de Deus. Quando nós oramos, entramos em oração, quando nós nos apresentamos a Deus, nós demonstramos a nossa dependência nele. E nós, como seres humanos, como servos do Senhor, nós dependemos do Senhor 100% da nossa vida, nós dependemos do Senhor. É impossível um cristão dizer que não depende do Senhor. Tudo é dele, tudo é para ele, tudo vem dele. Então nós, como servos do Senhor, nós dependemos exclusivamente do Senhor. Porque Ele é nosso Criador, é o nosso Salvador, é o nosso Redentor, Ele é o nosso cuidador, é Ele quem cuida da nossa vida, é Ele que cuida da nossa família, é Ele que cuida dos nossos negócios, é Ele que cuida de todo o nosso ser. Então, quando nós oramos, apresentamos as nossas causas na mão dele, é porque nós demonstramos a Ele em oração que somos totalmente dependentes de Deus. Então esse é o quinto motivo por que devemos orar. Por quê? Porque somos dependentes do Senhor. E eu tenho certeza que você entende isso, que você é dependente do Senhor. Eu quero pedir a você, se você puder se inscrever no canal, se inscreva. Se você puder compartilhar, faça isso para que outras pessoas também possam ouvir esta palavra. Então esse é o quinto motivo. Qual é o quinto motivo? É que quando oramos, nós demonstramos a nossa total dependência do Senhor. E eu tenho certeza que você que está me ouvindo, você sabe que nós somos carentes, dependentes do Senhor. Nós sabemos que somos, que nós dependemos dele para tudo. O ar que respiramos, pela vida que temos, pelo alimento que temos, pelo trabalho que temos, tudo que vem dele, nós somos dependentes dele. Oh, coisa boa é sermos dependentes do Senhor, porque Ele cuida de cada um de nós. Esse, então, é o quinto motivo. O sexto motivo é porque
Para vencermos as batalhas espirituais que enfrentamos dia após dia, nós precisamos estar em oração. Porque a Bíblia diz, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Tiago vai falar isso, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Por quê? Porque dia após dia nós enfrentamos batalhas e mais batalhas espirituais de todas as ordens possíveis. E cada luta, cada provação, cada batalha que enfrentamos, nós precisamos estar em oração para poder vencer. Você só vai conseguir vencer essas dificuldades, essas batalhas, essas tentações, o pecado que tesnamente nos arrodeia através da oração. Então, por que eu falo que o sexto motivo é muito importante nós aprendermos que devemos estar orando para vencermos as batalhas espirituais? Porque nós, como servos e servos de Deus, como seres humanos, nós não estamos aqui nesse planeta Terra em uma colônia de férias, por incrível que pareça. Nós estamos em um campo de batalha. E nesse campo de batalha, irmãos, nós precisamos estar fortalecidos e bem preparados para todas as investidas do inimigo contra nossas vidas e contra aqueles que nos cercam. Nós estamos em batalha, nós estamos em guerras espirituais ou espiritual. E para vencermos essas batalhas, essas guerras espirituais que travamos diariamente, precisamos estar em oração. Precisamos estar em oração. Esse é o sexto motivo. Porque devemos estar orando. Porque nós não estamos em uma colônia de férias. Nós estamos em um campo de batalha. Então esse é o sexto motivo. O sétimo motivo que é muito importante. E é muito importante para nós que somos cristãos, que somos servos de Deus. Porque devemos estar orando. É para termos uma vida cheia do Espírito Santo. Para nós se revestirmos do Espírito Santo. A igreja de Atos dos Apóstolos vai dizer que eles só foram visitados. Só aconteceu o dia do Pentecoste. Que eles foram cheios do Espírito Santo. Porque eles estavam aguardando a promessa em oração. No Atos capítulo 1, e versículo 15, vai dizer que eles estavam orando, aguardando a promessa de Deus. Então é muito importante nós, como cristãos, ter uma vida de oração. Esse é o sétimo motivo porque devemos orar, para termos uma vida cheia do Espírito Santo. Porque nós, como servos de Deus, não podemos ter uma vida vazia, sem graça. Porque uma vida vazia, ela não produz para o reino de Deus, você não tem prazer nas coisas de Deus. Um crente vazio, ele não tem prazer nas coisas celestiais, ele não tem prazer nas coisas espirituais, ele não tem prazer na obra de Deus, não tem prazer, ele vai para a igreja meio que obrigado. Até para ir para a igreja ele vai meio que obrigado, porque ele está vazio. Mas um crente cheio do Espírito Santo não. Crente cheio do Espírito Santo, ele tem prazer de orar, ele tem prazer de buscar a Deus, ele tem prazer de evangelizar, ele tem prazer de fazer a obra de Deus, ele tem prazer de adorar o Senhor, ele tem prazer de abençoar as pessoas, porque a vida dele está cheia do Espírito Santo. E por que devemos orar então? É o sétimo motivo, para termos uma vida cheia do Espírito Santo. Porque quando nós temos uma vida cheia do Espírito Santo, nós conseguimos vencer o pecado. Nós conseguimos subjugar o pecado. Nós conseguimos dizer, eu posso não pecar. E isso é muito importante. Então, esses são os 7 motivos por que devemos orar. Primeiro, porque Jesus orou, é o nosso exemplo. Segundo, porque somos filhos de Deus. Terceiro, porque nós demonstramos confiança no Senhor. O quarto é para termos intimidade com o Pai. O quinto é para demonstrarmos a nossa dependência do Senhor. O sexto é para nós vencermos as batalhas espirituais que nos cercam. E o sétimo motivo, que para mim é fundamental, é termos uma vida cheia do Espírito Santo. Se você puder se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo. Eu quero fazer uma breve oração por você. Pai Santo e Justo,
Eu quero te louvar e exaltar o Senhor por essa pessoa, por esse irmão que assistiu esse vídeo até o momento. Abençoa a vida dele, abençoa a família dele, abençoa os negócios dele, abençoa a vida dele de uma forma toda especial. A vida dele ou a vida dela. Todos aqueles que estiverem assistindo, aonde esse vídeo chegar, que as tuas boas mãos venham estar estendidas sobre os teus filhos, em o nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus.